Durante o curso da história, o ser humano foi se desenvolvendo através de uma espécie de telefone sem fio. Histórias e mitos foram se alterando, sofisticando, até virarem símbolos de determinado povo. Hoje, vou contar uma história sobre um mito, uma lenda, um homem do povo, genuinamente do povo, de carne e osso que se tornou alvo de admiração e medo dos poderosos líderes do Japão feudal. Um guerreiro que com sua técnica provou que há mais virtudes em uma espada do que na frieza da pólvora. Chegou a hora de falarmos de Shinmen Gazeto, que descansa na história como Miyamoto Musashi. O Japão estava em um período extremamente turbulento, vivendo sob as leis do shogunato. Musashi nasceu na época em que estava acontecendo a transição do shogunato Ashikaga ao final da era do Sengoku, ao início de um momento conhecido como período Azuchi Momoyatama. Ali pela década de 90 do século XVI, nasce o pequeno Takezo, filho de um samurai camponês conhecido na atual província de Mimizaka. Um menino com comportamento de guerreiro e viveu uma espécie de jornada épica que faria até mesmo Tolkien ficar admirado. Um sujeito que estava fadado a seguir a trilha do guerreiro, o chamado código Bushido. Mas é claro que Takezo é Musashi, e tudo o que Musashi fez foi diferente. O destino reservaria a Musashi uma vida de guerreiro peregrino, ou, como chamado, Ronin. Os Ronins eram samurais sem mestre, que muitas vezes perambulavam pelo Japão, sendo considerados guerreiros de segunda classe. Com apenas 13 anos, Musashi enfrentou um samurai importante de sua era chamado Arima Kihei. O samurai Kihei era um espadachim talentoso que praticava o estilo Kashima Shinto-ryu. Nessa sua primeira grande batalha, o pré-adolescente Musashi executou com maestria Kihei, e esse foi o pontapé inicial para a criação de sua lenda. Aquela do espadachim invencível, que dali em diante só foi acumulando vitória atrás de vitória. Ele começou uma jornada de autoconhecimento e foi atrás de bons combatentes, de templos para lutar e principalmente de acordos, bons acordos para participar de guerras nesse período tão turbulento do Japão. Outro conflito bem importante durante esse início de jornada foi o embate contra o samurai prodígio Tadashima Akiyama, que, claro, Musashi, que nunca perdia, ganhou. Já nessa época, o mundo estava emergindo para o século XVII e algo muito importante estava para acontecer no Japão. Ali, por volta de 1600, ocorreu a famosa Batalha de Sekigahara, na qual Tokugawa Ieyasu ascendeu ao poder e inaugurou o período Edo, que durou aproximadamente de 1603 a 1868. E como esse conflito envolveu quase todos os guerreiros importantes do Japão, Musashi foi parte dele, mas ao lado de um dos principais combatentes que fora derrotado, um daimyo chamado Ukita Heidei. Musashi nunca chegou nem perto de morrer nessa batalha, mas o fato é que ele ficou do lado derrotado e entrou em hiato por alguns anos, muito possivelmente apenas perambulando por aí. Ele foi reaparecer 4 anos depois, com 21 anos de idade, e aí sim, o habilidoso guerreiro peregrino que iniciava sua trajetória para se tornar uma das figuras mais respeitadas do Japão feudal. E esse reaparecimento, na verdade, foi em grande estilo, uma daquelas histórias que são contadas até o dia de hoje de pai para filho no Japão. Muito bem, o que aconteceu foi o seguinte: depois de anos desaparecido, ele surge na cidade de Kyoto e vai atrás de uma das famílias de guerreiros mais poderosas da história do Japão, a família Yoshioka. Os Yoshiokas eram muito próximos dos antigos shoguns, além de terem sido seus instrutores de Kenjutsu. Musashi foi à escola dos Yoshiokas e falou basicamente que queria acabar com todos os guerreiros da família para fazer seu nome. Inicialmente, claro, ele foi esnobado, mas acabou conseguindo uma luta com Seijuro Yoshioka, um guerreiro talentoso, mas que não era lá o melhor da família. Musashi acabou com Seijuro Yoshioka com apenas um golpe. Espantados então, a família Yoshioka manda o irmão mais velho, Denshijiro Yoshioka. Musashi novamente executa o oponente sem nenhuma dificuldade. Após o segundo combate, Musashi começa a ganhar peso político no Japão. Afinal de contas, um guerreiro capaz de derrotar os irmãos Yoshioka merecia atenção e certo respeito, mesmo do shogunato. A família Yoshioka, desolada, sentiu-se ameaçada com a ascensão de Musashi e o desafiou novamente com o último nome restante em condições de lutar, Matashishiro Yoshioka, filho de 13 anos de Seijuro, que lutou junto com todo mundo que era envolvido da escola.
70 pessoas contra Miyamoto Musashi na espada, e um por um, Musashi matou todos. A notícia correu rápido, um guerreiro poderoso emergia junto com um novo século. Entretanto, ele não estava lá muito preocupado com o poder político e permaneceu viajando. Algum tempo após a luta com os Yoshiokas, Musashi desafiou alguns monges do estilo Sojutsu, mas, ao contrário do início de sua jornada, passou a demonstrar respeito nos combates e deixou de executar adversários. Nessa série de lutas contra os monges do estilo Sojutsu, Musashi lutou 2 vezes contra um sujeito chamado Muzo Gonosuke. A primeira vez que lutaram, o samurai dos samurais venceu. Já na segunda, Gonosuke mudou um pouco seu estilo de luta e conseguiu um empate histórico contra o grande sensei Musashi. Aliás, este foi o único guerreiro que não saiu derrotado por Miyamoto em combate. Um pouco mais adiante em sua jornada, ocorre a luta mais famosa de sua carreira, que foi contra Sasaki Kojiro. Kojiro é um sujeito tão relevante para a história dos samurais quanto Musashi. O cara também era uma lenda. Além de ter sido um monstruoso guerreiro, Kyojiro era o homem de confiança e instrutor de Hosokawa Tadaoki, um grande senhor feudal que, por sua vez, deu autorização para o combate. Sasaki Kojiro contra Miyamoto Musashi foi tão grandioso quanto Muhammad Ali e Joe Frazier. Afinal, eles eram, de fato, os samurais mais absurdos de sua era. A luta foi curta, porém intensa. A luta começa rápido. Sasaki, com a sua espada, acerta a cabeça de Musashi, cortando sua testa. Simultaneamente, a espada de Musashi acerta o crânio de Sasaki, executando aí um dos samurais mais famosos de todos os tempos. Após essa vitória, Musashi entra em uma reflexão sobre os rumos que sua vida deveria tomar. O sensei encontrava-se com quase 30 anos e ninguém aparentemente tinha a mínima condição de enfrentá-lo. Desde o início de sua jornada, Musashi mostrava gosto pelas artes, pela poesia, pela pintura e pela arquitetura, chegando ao ponto de dizer que conversar sobre poesia e arte o agradava mais do que lutar. Cada vez mais, Musashi demonstrava que queria se tornar um sábio e não um guerreiro. Começou então a pintar, a fazer esculturas e a escrever. Na escrita, produziu uma das obras militares mais importantes da época, o Livro dos 5 Anéis, um verdadeiro clássico. Durante sua maturidade, Musashi acabou se tornando um intelectual prolífico, passando ensinamentos para seus filhos, Miyamoto Iori, Miyamoto Ikinosuke e Takemura Ioemon. Afinal de contas, ele foi um pouco homem do povo e um pouco uma lenda. Um sujeito cujas aventuras inspiraram ficções épicas como o mangá Vagabond, o filme clássico Musashi de Hiroshi Inagaki e, é claro, o romance épico de Eiji Yoshikawa, Musashi. Musashi acaba por passar boa parte dos seus últimos anos falando sobre banalidades e tomando sake com seu grande amigo Hosokawa Tadatoshi, vivendo aí um finalzinho de vida bem mais sossegado. Acima de tudo, ele foi um ronin que viveu, lutou e buscou sabedoria em seus próprios termos. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.